Então, estamos de volta com a nossa aula e agora nós vamos para a nossa aula de ciência, certo? Então, como segunda-feira a gente sabe que mudou, não é verdade? Eu coloquei a matemática para terça-feira, que é para ficar melhor, certo? Para vocês. Então, vamos agora para a nossa aula de ciências. E vocês sabem, como eu sempre digo, qualquer dúvida você pode me perguntar, assiste o vídeo mais de uma vez, certo? E antes de começar o conteúdo de ciências, e lembre-se de estudar a tabuada todos os dias e também o vocabulário de inglês, certo? Estudem todos os dias a tabuada e o vocabulário de inglês. Não passem nenhum dia sem estudar essas coisas, porque são importantes para a evolução da matemática, certo? E também é importante para a evolução no aprendizado da língua inglesa, porque a gente sempre aprende mais inglês com palavras, certo? Sempre mais aprendendo palavras, que a gente aprende mais rápido a falar inglês. Como eu já falei, que não é o nosso foco sair falando inglês, não é verdade? Mas sair pelo menos com alguma ideia das palavras em inglês. Então, visto isto, vamos para a nossa aula de ciências. Então, você vai abrir o livro na página 441, certo? Corre para não perder tempo. Abre o livro na página 441. Brincadeira, pode ir com toda paciência, certo? Pausa o vídeo e abre o livro na página 441. Página 441. Então, agora que você abriu o livro na página 441, depois do exercício das experiências das frutas que foram bem legais, gostei muito que vocês fizeram, foi bem maneiro, que eu gostei do esforço de vocês, da explicação, do detalhe, que pesquisaram sobre a oxidação das frutas, o porquê as frutas com limão tiveram as diferenças entre as frutas com limão e as frutas sem limão, certo? Então, gostei bastante. Parabéns para todos, certo? Então, vamos lá começar a nossa leitura. E lembre-se de acompanhar sempre a leitura comigo, certo? Então, o processo de oxidação é usado em produtos oxidantes desenvolvidos para facilitar a vida no dia a dia, como água sanitária, que tira as manchas das roupas brancas, e a água oxigenada, usada para desinfetar feridas. Então, o processo de oxidação não é de todo ruim, certo? Como nós vimos na aula anterior, que ele pode estragar as frutas, não é verdade? E também o ferro, oxidando e enferrujando o ferro, certo? Mas a oxidação também é usada em alguns produtos, que é conhecido como produtos oxidantes, certo? E esses produtos oxidantes nós temos nas nossas casas, certo? Que as nossas mães e nossos pais estão sempre a utilizar, certo? Então, e esses produtos facilitam a vida no dia a dia, ok? Porque eles ajudam nas tarefas domésticas, ajudam no tratamento de algum ferimento, certo? Então, nós temos como exemplo de um produto oxidante que ajuda nas tarefas domésticas a água sanitária, certo? Que quando nossa mãe ou nosso pai lava a roupa, e quando é roupa branca, então eles colocam a água sanitária, que ele vai ajudar a retirar as manchas amarelas ou outras manchas das roupas brancas, certo? Então deve ter muito cuidado com o uso da água sanitária, certo? Porque, primeiro, ela pode ser tóxica, pode fazer mal, então a criança não pode chegar perto, nem pode manusear, certo? E do mesmo jeito deve ter cuidado com as roupas, ok? Porque se ela só é boa para roupas brancas, certo? Já para as roupas de cores, por exemplo, como a preta, ela vai manchar, certo? Como você pode ver nessa camisa em alguma manga, eu ia mostrar para vocês. Ah, achei, é nesta. Aqui, não sei, ó, tá vendo a manchinha que tem? Isso que foi de água sanitária. Então, ela sempre pode manchar as roupas com cores, então é sempre mais utilizada para roupas brancas. E também pode ser utilizada para limpeza, certo? Porque também ela mata os germes e as bactérias. Então elas são geralmente utilizadas para algumas limpezas, quando estão lavando alguns cômodos da casa, por exemplo, o banheiro, certo? E também temos a água oxigenada, certo? A água oxigenada ela pode tanto ser usada para cosméticos, para fazer alguma coisa, por exemplo, como florear
os braços, descolorir os pelos dos braços e das pernas, que algumas pessoas fazem, mas a sua função principal é desinfetar as feridas, certo? Quando você leva um corte e coloca água oxigenada, ela não arde, ela vai fazer um monte de bolinha, certo? E ali ela vai matar todos os micróbios que ficou em sua ferida, sendo micróbios, bactérias, qualquer coisa que tiver lá, ela mata, certo? Então, sua ação oxidante é para desinfetar as feridas, ok? Entendido? Vamos lá continuar? A água oxigenada para desinfetar feridas é a de volume 10, mas também se usa de formas mais fortes para descolorir os cabelos por meio da oxidação do fio. Uma característica da água oxigenada é que ela perde as propriedades em contato com a luz, por isso deve ser adquiridas em frascos opacos que não permitem a passagem da luminosidade. Então, como eu estava falando, que a água oxigenada serve para desinfetar feridas. Mas se você for numa farmácia ou no mercado e pedir a alguém, me mostra as águas oxigenadas. Então você vai ver uns tubinhos brancos, certo? Mais ou menos deste tamanho, da palma da mão, certo? E vai estar lá, água oxigenada volume 10, volume 20, volume 30, ok? Mas a água oxigenada para desinfetar as feridas é a água oxigenada volume 10, ok? Porque ela não é tão agressiva como as outras. E como eu tinha falado, que a água oxigenada também é utilizada para processos de beleza, de cosméticos, como para descolorir os fios, certo? Coloca nos fios das pernas, dos braços, da cabeça, certo? E ele vai ficar mais branco, mais loiro. Então, tudo isso através da oxidação, certo? E a água oxigenada, se ela é em contato com a luz, ela perde o seu poder de oxidação. Por exemplo, se eu colocar água oxigenada em um tubo transparente, um tubo de vidro transparente, então ali ela vai perder o seu poder de oxidação, não vai mais matar as bactérias e nem vai mais descolorir os fios, certo? Então ela deve sempre ser manuseada em frascos opacos, ou seja, em vidros escuros ou em plásticos que não permitam a passagem da luz, os plásticos que não são transparentes, certo? Então deve ter muito cuidado, mas você, criança, nunca deve manusear água oxigenada ou água sanitária sozinho, sempre com um adulto por perto, ok? Aliás, água sanitária você nunca vai precisar utilizar, certo? Ser sempre sua mãe ou seu pai, ok? E do mesmo jeito, a água oxigenada você nunca deve pegar só, ok? Então vamos lá dar continuidade. Vamos ver o que o cachorrinho está falando. Atenção, a água oxigenada de uso medicinal é apenas a de 10 volumes. As de volumes maiores não podem ser utilizadas em feridas e machucados. Então, como eu disse anteriormente, que a água oxigenada para uso medicinal, para tratar as feridas, limpar as feridas, só pode ser a de volume 10. A de volume 20, 30 ou qualquer outra não pode ser utilizadas em feridas. Então, se um dia a pessoa for colocar água oxigenada para limpar a sua ferida, essa é volume 20, você diga não pode, só pode ser a de volume 10, certo? Não deixe. Então, vamos dar continuidade. Podemos evitar a oxidação com algumas medidas. No caso das frutas e legumes, é preciso colocá-los em solução de água e vinagre, ou limão ou laranja. No caso do ferro, uma camada de tinta sobre o material não enferrujado evita a ferrugem. Então, nós podemos evitar a oxidação das frutas, certo? Por exemplo, você partiu uma maçã, não quer que ela oxide, ou então outra fruta, certo? Pera ou qualquer outra fruta que vai estragar em contato com o oxigênio, você pode evitar fazendo uma solução de água e vinagre, certo? Colocando uma bacia de água com um pouco de vinagre e jogando em cima da fruta, certo? Ou então deixando a fruta de molho. Ou então você pode fazer essa mesma solução, só que com limão ou com laranja. E assim vai evitar a oxidação das frutas, certo? Não vai estragar. Então você pode passar essa informação para o seu pai, para a sua mãe ou para algum responsável que você acha que deve saber. Uma maneira de não estragar as frutas, oxidando como a maçã. E já no caso do ferro, certo? Ele, para evitar que enferruje, que oxide, deve sempre pintar. Por exemplo, os portões de ferro, se você não pinta, você começa a ver que embaixo dele começa a desmanchar, começa a ficar enferrujado, certo?
vai provavelmente ter o perigo de cortar uma pessoa, não fica tão seguro, certo? Então, para evitar que aquilo aconteça, basta pintá-lo, certo? Basta pintar de qualquer cor, seja um verniz próprio para ferro, ou então uma tinta branca, uma tinta vermelha, amarela, qualquer cor que a pessoa quiser, que acha que fique bonito. Então, vai evitar que o portão, certo, enferruje, o ferro fique oxidado. Então, todo e qualquer ferro que esteja em perigo de oxidação, certo? Antes de enferrujar, isso deve ser antes de oxidar ou enferrujar, certo? Deve sempre pintá-lo, assim evita-se a oxidação, certo? E para a aula de ciências, o dever de ciências, você vai fazer a atividade da página 442, certo? Então já sabe, assiste esse vídeo mais de uma vez, estuda a tabuada, estuda o vocabulário, certo? E qualquer dúvida você pode me perguntar, certo? Então essas foram as nossas aulas de hoje e tchau!